estava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela estava noiva. E aí ela tirou a aliança. Esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. Eles se conheceram por internet, Facebook. Ele foi pro Ceará. Foi ela que pagou. Sim, ela de avião, meu irmão. Você quer mais? De avião. Mãe e irmã de Sara Mariano decidiram contar toda a verdade. Elas foram convidadas do podcast Pode Zé. Inclusive, nós vamos deixar o link da entrevista completa logo no primeiro comentário fixado nesse vídeo. E você vai ver que a mãe de Sara Mariano e sua irmã não escondem nada. Nem dos erros de Ederlan Mariano, nem também dos erros de Sara Mariano. Vale lembrar que nada que Sara Mariano tenha feito justifica o que Ederlan pode ter feito com ela. Mas ainda assim, a sua mãe e a sua irmã vieram no podcast Pode Zé, revelaram detalhes bombásticos e você vai ver tudo isso agora. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora para poder receber todos os nossos vídeos, porque só aqui você fica por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia. O Ederlan, a gente não tinha aquela amizade de cunhadinho e cunhadinha de estar se falando, certo? Até porque aconteceu uns episódios dele ter, quando eu era casada com meu primeiro esposo, marido, ele entrou na nossa casa, deixei a chave com eles, a Sara e ele e outro amigo, para assistir filme lá, no intervalo que eu viajava, e ele levou 1.500 da minha casa. Inclusive eu fiz um BO, a gente foi para a delegacia, né? E aí só que não deu em nada. Por quê? Eles trabalham com provas, né? E eu tava viajando, não tinha como provar. A única coisa que eu te dizer é que eu tinha deixado a chave com eles, né? E esse dinheiro estava lá e sumiu, né? Então não tive como provar foto, alguma coisa, né, mais específica. Enfim, desde esse tempo, né, a gente não teve mais, assim, na verdade nunca tivemos contato, né, de estar com oi, tudo bem, como é que você tá, nunca tivemos. E 15 dias antes da minha irmã, né, desaparecer, segundo ele, né, ele começou a entrar em contato primeiro com minha mãe, perguntando como é que tava, que queria ter aquela mais aproximação entre a família, entre a sogra dele, e aí ele pediu o meu contato pra mãe, e a mãe foi e me perguntou, Sora, eu posso dar? Eu pode, sem problema. Enfim, e aí ele começou todo dia, oi, bom dia, como é que tá? Né? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Quero agora ser mais próximo, ter mais proximidade com vocês, minha sogra, minha cunhada. Isso. E aí eu até estranhei, comentei com a mãe. Quando foi, né, numa quarta-feira, ele mandou um WhatsApp pra mim, no meu celular. Soraya. Eu não respondi porque eu estava na igreja e estava sem internet. 10 e pouco eu respondi a ele. Oi, e aí? Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que tá vocês? Aí, com alguns minutos depois, ele me manda imagens, né, de desaparecimento da minha irmã. Ele me mandou um áudio dizendo, né, que a Sara teria saído para um evento, né, numa cidade por nome Dias Dávila, mas ele não sabia o nome do pastor, não sabia o nome da igreja e nem o endereço. Aí eu disse assim, tá errado, porque eu sei, porque a minha irmã falava que ela só trabalha com agenda, né, sempre tinha agenda e tudo anotadinho, né, os dias, porque eram várias agendas que ela tinha no meio. Ele fazia, ela também fazia, mas ele sempre sabia das agendas, porque em 50 agendas, 45 ou até 46, ele estava com ela. Ele ia com ela fazer as filmagens. Certo. Entendeu? Sim. E aí eu estranhei por ele não saber, né, porque uma mulher que é casada com seu esposo, a gente ali conversa, né, e abre o jogo e conta, não tem segredo, entendeu? Sim. E aí eu estranhei, como assim que ela não te disse o nome da igreja, nem o endereço, você não sabe o nome do pastor, tá errado isso, tá estranho isso, né? Só que eu percebi, eu senti logo no meu coração que ele tinha a ver alguma coisa com o desaparecimento dela. E eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa, porque anteriormente a gente vinha conversando sobre agressões físicas, agressões verbais. Ela me contava dessas situações, dessas brigas que ela não estava mais aguentando, né, dos xingamentos que ele falava com ela. A Sara, na frente da filha deles, né, a Esmeralda de mulher e a Esmeralda. Ela vê tudo isso, mulher, ela morre de medo dele. Ela tem muito medo da bichinha. Aí eu, misericórdia, mulher. Mulher, é melhor você separar do que você está vivendo assim, né? A sua filha está participando dessa situação que lá na frente pode afetar o psicológico dela,
né? E do que ela tá vivendo dessa forma. É melhor criar um filho separado do pai, que vocês vivem nessa situação, do que tá assim, a criança vendo vocês se matando dentro de casa, ele fazendo essas coisas, quebrou uma porta lá num dia, né, da porta do quarto. Isso é porque da cachaça que ele tomava, era? Da cachaça. Mas como é que ele era pastor, pregava não sei o que e tomava cachaça? Era pura farsa ele. Sim. Ah, era farsa. Era uma capa que ele vestia na frente da TV Shalom, ele pregava uma coisa, até nas igrejas, e dentro de casa era um monstro, né. E aí, teve uma briga que eles tiveram, né, que ele chegou a quebrar a porta do quarto, né, que ele tentando abrir, e a Sara correu pra dentro com a menina e se trancou. Ela disse que se tivesse ficado fora, com certeza ela tinha apanhado. E, enfim, ela me contou toda a situação, cheguei a dar conselho, façam BO, conte pros seus pastores que eles podem lhe ajudar, né, e ela disse, mulher, eu vou ver aí, vou ver aqui como é que eu faço. Até para os irmãos da igreja, ela transpareceu uma coisa assim que todo mundo se assustou, né? Quando descobriu. Mas falta de aviso não foi, né, para ela. Falta de aviso não foi. Porque a mãe avisou, né? A mãe teve até um sonho. Eu avisei. Ela disse que tinha muito medo dele. Né? Até nos áudios tem ela dizendo que ela tem muito medo, ele ameaçava ela. Ele dizia se ela fosse embora, se ela separasse, fosse embora, ele matava ela. Que graças a Deus nós temos essas provas, porque a gente sabia da índole dele, né? Então, a Sara chegou a falar para a mãe dele, né, a situação dessa briga que tinha tido lá entre eles dois, e no outro dia ela ligou, e aí, minha filha, como é que tá? Aí a Sara, né, porque ela sofre do coração, essa mãe dele, parece que botou uma válvula, uma coisa assim. E aí, para acalmar ela disse que estava tudo bem, né, para a mãe dele. Mas, na verdade, não estava nada bem. E a mãe dele disse, né, para ela, minha filha, não fique dizendo que vai deixar ele não, que ele é capaz de lhe matar. Né? Mas própria a vizinhança deve saber de alguma coisa. Sim, a vizinhança sabe, toda a vizinhança sabe, inclusive umas até se pronunciaram, né? E tinha uma vizinha lá hoje, lá. Sim. De lá da casa dela. Tinha uma e disse vizinha, o que essa vizinha? Não, ela tava lá assim, só junto com a gente, que a gente tava ali agora, Soraya. Sei, mas segundo pessoas, né, lá, nos informaram que os vizinhos lá tava com muita raiva dele, né? Porque, tipo, eu vi até os gritos deles brigando lá dentro de casa. Aí eu digo assim, meu Deus, por que o povo não denunciava? E aí ele, né, fez toda a encenação, disse que não sabia o nome da igreja, nem o local. Até chorou no áudio aqui, né? Que simulando tudo. E que não sabia nem o que falar, só orar, né? E aí eu falei pra ele, vamos esperar até amanhã. Mas sendo que ela já estava desaparecida desde terça-feira. E aí ele disse que já tinha ido procurar a delegacia, porém não poderia dar... mais detalhes. Não, assim, ele não poderia, dar como desaparecida. Porque é só depois de 24 horas. Né? Então ele foi na quinta-feira de manhã. Ele disse assim, então eu vou na quinta-feira de manhã, já vou lá dar como desaparecida. E eles me orientaram na delegacia, né, ele dizendo que teria ido, que ele fosse nos hospitais ou então no ML, eu digo, Ederlan tem alguma culpa no cartório. Isso não tá certo. Eu até disse, tem aqui, eu dizendo, isso não tá certo, tá errado. Isso não tá certo. E aí, quando foi na quinta-feira, eu disse pra minha mãe, né, que a Sara tava desaparecida, que a Ederlan tinha dito. E aí também a minha mãe, na mesma hora, a mesma coisa, pressentimento, a gente sentiu, porque a gente já sabia do que vinha acontecendo entre os dois. E ela queria se sair dele, porém ela tinha medo. Aí também tinha essas agendas que ela queria concluir, que terminava agora em novembro. E ela já tinha dito, em novembro eu me decido. Quando esse homem quis entrar na nossa vida, no nosso caminho, né? Deus me revelou que a avó me mostrou, me deu uma visão que era um monstro que estava falando. E eu vi, e eu ouvi, e eu disse, meu Deus, eu fiquei com medo. Quando ele entrou a primeira vez? Não, quando eu ouvi a voz dele, nem vi. Ah, quando você ouviu? Quando eu ouvi... Pelo telefone? Isso. Eu ouvi a voz do monstro e eu falei, e eu fiquei muito apavorada, porque quando Deus me mostra essas coisas assim, eu fico apavorada. E aí, quando o homem apareceu, o príncipe lá mais lindo do mundo, rapaz. Se você olhar, você diz assim, essa mulher tá mentindo. Até eu, será que eu tô mentindo? Eu, comigo. E Deus disse, o monstro, aí tá um monstro aí dentro. E eu dizia pra ela, Sara, pelo amor de Deus, cuidado, minha filha, para que esse homem não seja o colírio dos olhos de vocês, de você. Ele ainda veio, que a gente mora em Fortaleza, Sim. a gente mora lá, Sim. né? Ele veio 2 vezes, ele veio
Aliás, a outra vez, a primeira vez que ele veio, não foi pra minha casa. Ele veio e ficou na casa do pastor, depois, quando eu pensei que não, já tava ajuntado com a Sara. Aí a Sara disse que já tava suspeitando de grávida, foi embora, mas a mãe tava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela tava noiva. E aí ela tirou a aliança, e esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. Tava noiva com um homem da igreja, um rapaz, um jovem da igreja. Ela tava noiva. E aí ela tirou a aliança, e esse rapaz chorou com essa criança na minha casa. Ele era tão honesto, esse rapaz, que ele não entrava dentro de casa quando ela estava sozinha. Um dia ela disse assim, rapaz, entra aqui, eu vou fazer um suco. Ele, não, vou ficar aqui, sua mãe não tá aí. Ficou do lado de fora. Quando eu cheguei, ele tava do lado de fora. Aí a Sara, mãe, eu pelejei esse rapaz entrar pra tomar um suco e ele não quis. E tu não trouxe aqui não? Levei. Aí eu vi que aquele rapaz era um rapaz de Deus, mas ela não quis. Ela não quis? Não quis. Noiva dele? Noiva dele, tirou a aliança e deixou o rapaz pra lá. Aí conheceu? Aí conheci esse monstro. Pela internet, velho? Pela internet. Mas como foi você? Acho que ela viu no Facebook aí. Facebook. Viu ele? Conversando? Inacreditável isso. Isso ninguém sabia, não, essa história aí, ó, pela internet. Eles se conheceram por internet, Facebook. Ele foi pro Ceará. Foi ela que pagou? Sim, ela que de pagou. avião, De meu avião. irmão. Você quer mais? De avião. olha. Você é capaz. Como você é capaz de fazer uma coisa dessa, você é um canalha, viu? Porque você quis depositar toda a confiança da gente, quis conquistar, viu? Mas pra você saber que eu sou uma mulher de Deus, Deus nunca me enganou. Lembra, Ederlan, que eu falei pra você que eu tinha ouvido a sua voz como uma voz do monstro? Que eu falei pra ele. Foi. Viu? E eu diria mais. Uma mulher que lhe sustentava, viu? Que todo o dinheiro que você pegava, mixaria, só dava pra cachaça, outras coisas mais. Porque o que você fazia dentro de casa, com a sua a Sara, é coisa de psicopata, coisa de quem usa droga. Viu? Porque só cachaça não faz a pessoa fazer o que você fazia, não. O que mais que eu falo? Como é que a sua esposa, Derlan, chegar do evento e você vir do estúdio pelado, Não respeitar nem a filha. viu? Foi obrigada a Sara abraçar a menina assim e jogar a menina dentro do quarto e você arrasta a Sara? Você tem que respeitar uma mulher de Deus. Você calou a voz de uma mulher de Deus, uma missionária do Senhor. Agora eu te perdoo, porque eu creio que a mão do Senhor está sobre você. E eu vou orar para que o Senhor faça justiça na sua vida. Ainda me chamar de minha sogra, ainda chorar em cima do cadáver. Se tivesse deixado, rapaz, você solto, você ia até pro velório. Você é uma cebosa, cara. Tem mais pessoas envolvidas. Ele executou todo o pastor plano, que Deus me articulou mostrou. tudo, mas tem mais Amém. pessoas envolvidas sim. Ele não fez só. Não tem como ele ter feito só. Ele articulou tudo, fez tudo ali, mas tem pessoas envolvidas com ele. Sabe uma Ele coisa? é tão manipulador, sem vergonha, que lá na delegacia, ele disse pra mim, tem áudios aqui, né, que uma fulana de lá tinha conseguido o número de um terceiro, um suposto amante, né, da Sara, que tinha falado algumas coisas pra ele. E se eu tivesse alguma coisa pra contar, né, pra revelar, que eu falasse logo pra ele. Ele falando com você. E ele falando comigo. Isso Foi no sério áudio. isso? Sim, eu tenho um áudio deles aqui. Inclusive tá tudo na mão do delegado. E aí eu disse assim pra ele, meu amor, Ele não mandou advogado. meu amor, que eu saiba, pra mim, minha irmã nunca relatou isso. A minha irmã sempre procurou lutar pelo casamento. Mesmo você com a sua bebedeira, você quebrando tudo dentro de casa, você xingando ela nunca relatou que tem algum outro relacionamento, nunca, né? Então eu não acredito de forma alguma que minha irmã tinha envolvimento com outro homem. Mas eu creio que Deus, né, vai mostrar tudo isso. Que estão tentando, né, porque ela não está viva aqui para se defender. Não vai. E falar. E ela o tempo todo chorando, que não acreditava que isso tinha acontecido com a Sara, que queria a Sara aqui, e que ela não Isso a perdia... sogra. Isso a sogra. E que ela não perdia nem A mãe do assassino. a mãe do assassino. Que não perdia a Esmeralda nem pro Ederlan. E que a Esmeralda já sabia de tudo, que ele tinha matado a mãe dela, e que a Esmeralda não queria nem saber dele. Né? E aí vem essa carta, uma carta que, se você ler essa carta, você vê que uma criança não tem Aí a a mentalidade de Fica taça. pra cá, fica tranquilo. Entendeu? O verdadeiro culpado vai ser preso. Estou ansiosa para quando meu pai lindo chegar, eu vou encher o senhor de beijo. Eu sei que em 30 dias e muito mais, o que importa é que depois disso, não é?
gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Você acha que isso aqui é ela? Não? É não. Isso aí é ditado, Não é isso ela. aí alguém ditou pra mim. Pode ser que seja a letra A dela. letra, né? Mas Pode ser, eu né? creio que foi coisa dos avós, conjuntamente com esse advogado, ditado, entendeu? Porque, de repente, essa carta vai aparecer. E ela, na ligação, ela disse pra mim que a Esmeralda não queria nem ver o pai. E agora a menina fala que sabe que ele é inocente, né? Então eu acredito que tá tendo aí uma alienação ali na família, querendo inocentar ele, fazendo a cabeça da criança. Aquela... Meu irmão, se Olha. ele... Olha, como é que você... Como é que... Com licença a palavra. Tem um cadáver ali, de uma família sua, você não sabe, você não participou de nada. E como é que quando você chega aqui, aí o repórter pega aqui, essa chinela aqui é dela? Aí ele olha, não sei. E ele vai diretamente Aí pro ele vai, local. olha de novo. Ah, é. Aí não espera nem o repórter levar ele até o cadáver e ele já sai correndo direto pro cadáver. Creio que Ali foi queimou. ele que torturou ela, meu irmão. Aquilo ali foi uma morte Porque torturada. assim, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas assim, eu fui, né? Certo. Eu Diga. fui no IML e eu fui fazer o reconhecimento. Certo. Ela estava com a arcária aberta, como se estivesse gritando por socorro e sentindo Deus. muita dor. A arcária dentária dela estava aberta. Eu desmoronei naquela hora. Eu não consegui me pôr de pé. É muito forte, assim, a cena que eu vi, a brutalidade, que eu fico assim, meu Deus, se eu visse ele assim, eu digo, por quê? Porque, assim, a minha irmã, ele já teve algumas coisas de saúde, né, no coração. A minha irmã é quem corria atrás dos irmãos da igreja, dos pastores, Pra ajudar aquele... pra ajudar ele, pra ele Alma viver, cebosa. e ele tirou a vida dela. Sério? Entendeu? Ela fazia isso? É? Fazia. Sim. Fazia o quê? Ela corria, procurava os irmãos pra fazer vaquinha. Até esse pastor Pra mesmo, fazer uns esse exames Deus aí, que tá aqui porque com ele nós, tava com... chegou a ajudar, entendeu? A levar, comprar os remédios, porque ela não tava com dinheiro ali no cartão, na mão, sei lá, pra pagar, viu? E eles ajudavam. Porque, assim, a diretora da escola, da Esmeralda, ela não... Da escola da filha, da menina. Sim. Não vou nem, né, vou nem tá citando o nome dela, né? Direto. Não cita o nome Sim. não. Só fala a menina. Certo, A menina. Pronto. Da minha sobrinha, Isso, da sua sobrinha. ela me procurou no velório, né? E ela pegou o meu contato, né, e entrou em contato comigo. Porque, assim, ela disse que tava vendo que a Esmeralda tava com alguns comportamentos, assim, estranhos, né? Tipo assim, muito agitada. E também tinha acontecido outros episódios lá, né? Que ela ficou assim, ela até chamou a Sara para uma reunião, né? Com a Sara. Porque até então, Ederlan nunca foi um pai presente na escola. Isso a diretora nos passou. Isso é bom saber, né? Ele nunca foi um pai presente na escola. Vocês sabem qual o dia que ele foi aparecer lá, que ela me disse? Na quinta-feira uma semana antes, na quinta-feira, teve uma festa lá na escola dos alunos de apresentação. E nesse dia ele foi. Nesse dia ele foi com a Sara. E parecia estar tudo, né? Ela olhando assim, ela achou que um casal normal, né? Não suspeitou de nada. E quando foi na quarta-feira, que a minha irmã já estava morta, ele foi deixar o lanche pra menina. Ele levou ela pra escola normal, né? E foi deixar o lanche dela depois. Isso na Como se nada quarta-feira. tivesse- E a menina, numa brincadeira lá dos meninos, que ela disse que as crianças lá tem uma brincadeira de estar escondendo as coisas um dos outros. E nesse dia esconderam um sapato dela. E ela ficou chorando, né? Ficou chorando e aí procurando esse sapato. E ela disse pro coleguinha que tinha muito medo do pai dela, né? Porque eles brigavam muito. Porque ela tava querendo achar o sapato e o menino tinha escondido. E ela relatou que tinha muito medo do pai e que os pais brigavam muito. E também foi perguntar para um coleguinha, olha só, que eu fiquei assim, da onde ela tirou isso, né? Dela perguntar o que era sexo oral para outra criança. E a outra criança, né, não vai saber responder. Ela foi perguntar para a professora o que era sexo oral. A professora Lidia. Teve uma reunião sexta-feira, um encontro com ela. Sim. E aí ela nos disse isso e ela disse assim que ficou, né, surpresa, chamou a Sara, conversou com a Sara chorou muito, ela disse que a Sara chorou muito, né? E, enfim. Que dirigia, né? Eu não acredito que ele não tenha nada a ver, porque a pessoa de máscara, porque já acabou esse negócio de pandemia e você andar de máscara. Se você for ver, ele tá de máscara. Ele já deu depoimento, não foi? Deu o depoimento dele. Eu acredito que ele tem que ser mais investigado sim, porque ele sabe de alguma coisa sim. Pode Pra ser, onde ele levou, por que ele levou, entendeu? Eu acredito que ele tem sim, porque a pessoa usa a máscara, né? A E gente de já boné, acabou né? De noite, de boné, né? Todo caracterizado, de óculos. Se você for olhar bem, né? Ela É estranho, né? formando- Suspeito. Ele é um suspeito sim. ele é um tem suspeito. Pelas características que ele apresentou, né? No vídeo. Porque assim, ele não se apresentou à delegacia. Não. Vocês sabem como foi que aconteceu dele se apresentar, deles irem buscar ele na casa O dele? que foi? Porque assim,
Esse carro que ele foi pegar minha irmã não era dele. Era parece que era cunhado, era vizinho dele, de um pastor, de um senhor. E ele pegou emprestado para ir buscar a Sara, esse carro. Então, tipo assim, é uma coisa muito mal contada. E ele viu toda a percussão e ele não procurou a delegacia. Quem procurou a delegacia foi o dono do carro, o senhor. Ah, o dono do carro que emprestou e o carro denunciou ele. Foi e disse, ó, esse carro aqui é meu. E eu emprestei pra fulano. Apareceu jogado. Aí que ele apareceu. Entendeu? Aí a polícia foi lá, não sei se vocês viram na reportagem, ao vivo, a polícia foi lá pegar ele, na casa dele, porque até então ele tava vendo toda a percussão de tudo. E na dele? A repercussão, e na dele. Ele lá Caladinho. Caladinho na dele. Mas ele fez o depoimento. Aí, quando pegaram ele, levaram pra delegacia, fez o depoimento dele lá, né? Então, assim, eu acredito que ele é suspeito sim, que ele tem que ser interrogado sim. E tem muita coisa aí misteriosa nessa história. Não foi só Aderlan, tem mais gente desenvolvida. Ele pagou essas pessoas, porque essas pessoas acreditam que não ia fazer de graça.